Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o nosso querido Brasil e a nossa querida Unali. Agradecer a nossa querida Ana Maria Mafra, né, que é do Departamento do Serviço de Ouvidoria do Senado. E agora eu passo a palavra também ao nosso amigo, deputado federal de Minas Gerais, pelo PSDB, e que é ouvidor da Câmara Federal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite na Unali. Bom dia a todos. Eu, da mesma forma, quero agradecer ao presidente da Unali, deputado Kennedy Nunes, por permitir o espaço da Câmara dos Deputados no encontro de todos vocês. E aqui eu me sinto muito honrado de representar a minha instituição, sendo que, além de mim, enquanto deputado, nós contamos com a presença do nosso diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio, que está aqui entre nós, e também dos nossos servidores da ouvidoria da Câmara dos Deputados, meu chefe de gabinete, que coordena toda a ouvidoria, que é o Paulo Henrique, que está aqui, e o Gabriel, que também é da nossa assessoria na ouvidoria. Eu fiquei muito satisfeito, Kennedy, de poder perceber, né, esse estímulo que vocês dão às iniciativas de vanguarda, progressistas, de modernização da Casa Legislativa, premiando. E esse prêmio, com certeza, é um estímulo efetivo, não só aos servidores que, no dia a dia, tão bem capacitados, envolvidos com a nossa instituição, constroem para poder modernizar o Legislativo brasileiro. E eu só quero desafiar também a nossa nova presidente, que na sua gestão a gente possa ter aqui apresentando as experiências das ouvidorias legislativas. E talvez o meu papel e a minha missão nesse momento é justamente tentar chamar a atenção aos parlamentares da importância da ouvidoria constituída legalmente, mas não ainda incorporada como um órgão efetivo das casas legislativas. Nós ainda não identificamos a ouvidoria, na maior parte das casas legislativas, como um órgão de relação entre a sociedade e a nossa instituição. E não era diferente na Câmara dos Deputados. A ouvidoria instituída por lei, atendendo à legislação brasileira, mas que era exercida muito mais num caráter passivo, de um balcão, na expectativa daquilo que chega e na tentativa de dar uma resposta formal a essas demandas, mas sem incorporar uma visão cidadã. E quando o presidente da Unali define como tema nesse encontro e nesse congresso de vocês a concepção de humanização, isso tudo tem a ver com a lógica da ouvidoria nos tempos atuais. A concepção de ouvidoria nos tempos atuais é justamente o órgão que consegue incorporar a visão de parlamento aberto, a visão de transparência, a visão de participação. E por aí a gente já começa a entender e perceber, né, que nem sempre isto é percebido até pelo próprio parlamentar. O parlamentar, muitas vezes, ele entende a ouvidoria como um órgão policialesco, fiscalizador, com um órgão punitivo, que detém informações sigilosas e que pode utilizar isso contra o próprio parlamentar. Tentando, então, quebrar o primeiro paradigma. O que menos chega na ouvidoria é reclamação e denúncia contra o parlamentar. Pelo contrário. E quando isso surge, geralmente, ele surge dentro de um aspecto que não cabe a nós fazer avaliação. Existem órgãos administrativos da Casa que podem dar respostas efetivas
aquilo que às vezes parece uma denúncia ao parlamentar e, na maioria das vezes, sem nenhuma consistência, e é respondido pelo órgão da Casa. No entanto, a importância do que nos chega é justamente uma avaliação dos serviços que a Casa Legislativa presta ao cidadão. Então, eu gostaria só de um apoio aqui, porque eu não sei como passar. Já começou? Hein? Me ajuda aqui. Seria para cá e para cá. Eu aponto para onde? Para cá? Ok. Bom, então vamos... Me ajudem, passa para mim. Prefiro. Tecnologia para nós é um desastre. Estamos acostumados a ter aqueles que fazem por nós, né? Então, quando nos dão a tecnologia, nós ficamos ameaçados. Pois então, a Câmara dos Deputados, ela tinha esse balcão de queixumes. Um balcão que estava lá passivamente, pode passar, por favor, tentando receber por parte da sociedade aquilo que ela tem de impressão à nossa instituição. Quando nós chegamos a partir de abril, e imbuídos com essa concepção de participação, inclusive orientado pelo nosso presidente Rodrigo Maia, que colocou como o indicativo na sua gestão desse mandato enquanto presidente, o processo de modernização da instituição, e pautado nos indicadores que nós temos, que o Legislativo brasileiro é uma das instituições pior avaliadas pelo Brasil, só perdendo pelos partidos políticos, inclusive isso sendo materializado com uma grande capacidade de renovação que as últimas eleições trouxe para os parlamentos brasileiros, traduzindo uma insatisfação com a instituição e a sua prática. Tivemos por parte dos presidentes das casas, Câmara e Senado, um compromisso, não só de ter uma pauta legislativa intensificada, respondendo aos anseios da comunidade, mas um olhar interno para a sua instituição, para a nossa instituição, não só modernizando a nossa estrutura, barateando a nossa estrutura, incorporando tecnologias que estão à nossa disposição, mas também envolvendo o aspecto de humanização e acolhimento do cidadão. Vocês sabem que o Congresso Nacional, por lá, transitam 20 mil pessoas. Ou seja, a população brasileira tem uma presença ativa, efetiva, dentro do Congresso Nacional. Mas daí entendermos que recebemos todo esse cidadão com o acolhimento adequado para os dias de hoje, é uma incumbência, inclusive, da ouvidoria parlamentar. Em cima disso, pode passando, por favor? Pode passar? Pode passar? Nós temos que responder, dentro da ouvidoria, essas questões que estão aqui projetadas. Como captamos os anseios da sociedade? Como recebemos as manifestações dos cidadãos? Como as atendemos? Os cidadãos conhecem os serviços à sua disposição? Como acolhemos os cidadãos? Prestamos os serviços que esperam? Com que nível de satisfação? E o cidadão participa do desenho dos serviços? Quando e quanto? E nós percebemos claramente que a ouvidoria, apesar de ter isto enquanto missão, ela muitas vezes é um faz de conta, porque não valoriza a informação que chega, não tem escuta qualificada, não consegue perceber e traduzir o que nos chega enquanto informação do cidadão. E por que isso não acontece? Porque nada que chega transforma práticas, fluxos
e serviços instituídos pela nossa organização. E a ouvidoria, então, ela só transforma quando, a partir de uma escuta qualificada, ela chama os órgãos da casa para refletir sobre esta avaliação do cidadão, os quais representamos, e começamos a transformar uma prática efetiva de todos os órgãos da casa. A ouvidoria, então, é um órgão transformador, catalisador, potencializador das informações que chegam através dela, mas para transformar procedimentos. Isso é o primeiro passo, de incorporarmos a importância dela dentro da nossa organização. E aí, pode passar, pode passar, por favor, deixamos de ser o balcão, pode passar, passamos a ter a responsabilidade de uma ouvidoria ativa, promovendo essa participação do usuário, acompanhando e garantindo a efetividade do serviço ao cidadão a partir da avaliação dele e propor aperfeiçoamento dos serviços. Com isso, nós matamos de vez que é um órgão policialesco, né? E assim não queremos ser vistos nem tratados, e não é a nossa função. Pois bem, a partir disso, pode passar, por favor? Pautado na Lei 13.460, que é dos direitos dos usuários e dos serviços, que cria a ouvidoria como um órgão de todas as instituições públicas, pode passar. O primeiro passo nosso foi trabalhar no regimento interno da casa. O regimento interno da casa tinha que dar também a delegação à ouvidoria, não só de propor a implementação das mudanças a partir do cidadão, mas supervisionar essas mudanças. Isto significa o quê? Junto com os órgãos da casa, nós vamos acompanhar a transformação dos processos e poder dar a resposta a esse cidadão, que a sua sugestão fez com que aquele procedimento se transformasse em outro procedimento mais capacitado e aperfeiçoado através da indicação ou da sugestão. Com isso, o cidadão começa a perceber que ele influencia, interfere, infere. Pode passar. No entanto, a primeira coisa que observamos, a Câmara tem mais de 50 serviços ao cidadão, desconhecido pela maior parte da população brasileira. Serviços esses que vão desde a informação do que fazemos, até cursos de pós-graduação, que é ofertado pelos serviços, e que a carta de serviços nossa não era conhecida e ainda não é para a sociedade. Em segundo lugar, se nós observamos que nem a nossa carta de serviço era conhecida pelos próprios deputados, e eu estou lá há 25 anos, eu estou no meu 7º mandato de deputado federal, e eu só fui conhecer os serviços da casa o dia que me tornei ouvidor. Porque cabia a mim divulgar, inclusive, o que a casa apresenta para a sociedade. Quais são os seus canais de relação. E aí, pode passar, nós fomos buscando estratégias. Como é que eu saio de uma ouvidoria passiva para uma ouvidoria ativa? Uma das estratégias, que é o que interessa ao case aqui proposto. Em primeiro lugar, nós estamos fazendo pesquisa sobre qualidade de serviços da Câmara para o cidadão. Nós queremos que ele opine. E não só serviços, não só pesquisa dos serviços, mas nós trabalhamos hoje já em parceria com Data Senado,
de pesquisas sobre temas que interessam ao Legislativo. A primeira pesquisa já foi feita e a ideia é fazer uma pesquisa de opinião mês a mês, de acordo com uma agenda legislativa, de interesse do Legislativo. A primeira pesquisa que fizemos foi: qual é o impacto real, cidadão, de redes sociais nos seus processos decisórios nas eleições? Qual o tipo de influência que a rede social tem sobre você, para você fazer as suas escolhas? Pois bem, essa é a ideia. Mas como transformar isso em pesquisa? Envolvemos a consultoria legislativa da casa. Ela conceitua a ideia e depois o Data Senado transforma o conceito em perguntas. E aí temos uma pesquisa feita por telefone, com todo o rigor científico, e nós temos uma pesquisa feita pela própria Câmara dos Deputados, com respostas efetivas de interesse de toda a Casa Legislativa. E queremos, mês a mês, buscar um tema para a pesquisa de opinião. Ação ativa, não passiva. Provocativa para escuta. A segunda estratégia que nós utilizamos, pode passar, é o redesenho de serviços. Se eu divulgo serviços e eu tenho críticas aos serviços, nós vamos ter que avaliar essa crítica e redesenhar o serviço que eu presto. A primeira coisa que nos chegou, por exemplo, é o acesso à Câmara dos Deputados. 20 mil pessoas circulando, difícil acesso, questão de segurança, filas infindáveis, o rigor para passar ao raio-x, plenários superlotados, corredores que não se transitam. Isso não é acolhimento, isso não é humanização. A partir da relação com a diretoria-geral da Casa, reunimos todos os órgãos da Casa responsáveis pelo acesso e apresentamos uma proposta depois de estarmos mergulhados 2 dias em imersão com todos os setores envolvidos com o acolhimento do cidadão que chega à Câmara dos Deputados, e levamos ao presidente da Casa uma proposta de modernização, que vai, às vezes, até de transformar as nossas portarias, para que não sejam recebidas logo de cara pela Polícia Legislativa, mas que possa ter ali um acolhimento anterior, antes do raio-x, até o desenvolvimento de um mapa através do celular para guiá-lo dentro da estrutura da Câmara, porque é um órgão que se perde lá dentro, onde a gente não sabe exatamente aonde queremos ir ou onde ir, porque não tem ali alguém que possa conduzi-lo. São diversas iniciativas, por exemplo, para a modernização de acessibilidade. A terceira estratégia, pode passar, são audiências públicas. A ouvidoria também tem como competência a realização de audiências públicas. Então, se nós temos um tema recorrente, alguma questão que a gente quer mais clareza, convidamos a sociedade e especialistas nessas audiências para o debate das demandas que nos chegam. Quarta estratégia que nós estamos usando. Pode passar, por favor. O relacionamento com a sociedade civil organizada. Nós temos hoje várias organizações da sociedade civil de transparência, de monitoramento da vida legislativa, e que muitas vezes são organizações críticas, que trazem, inclusive, algumas estratégias que eles gostariam que fossem desenvolvidas pelo Parlamento para melhorar a transparência e a participação. Então, nós chamamos as organizações da sociedade civil, conversamos com elas, inclusive através até de reuniões por videoconferência, e muitas das reivindicações que eles, às vezes, apontam, às vezes já estão sendo até atendidas pela Casa Legislativa, mas eles não conseguem identificar
a ferramenta que já existe para ele poder fazer o devido acompanhamento. Então, além da gente buscá-los para ouvi-los, nós devolvemos a eles como o Legislativo está trabalhando aquela questão por eles apontada. E eles começam a compreender, inclusive, todo o nosso sistema de transparência e como acessá-lo. Isso tem trazido um resultado muito positivo. Há 3 anos atrás, as organizações da sociedade civil entregaram uma carta para o presidente da Casa com reivindicações. E a Casa tomou seus procedimentos, mas nós não demos a resposta à sociedade. Então, nós tivemos que avaliar, por exemplo, tudo o que foi feito, chamá-los e dizer, ó, esse ponto já foi atendido, esse ponto está em processo, esse ponto não tem jeito por causa disso e disso e disso. Você modifica o processo de relação. A outra estratégia, pode passar, é a atuação em rede, que justifica a nossa presença aqui entre com vocês. Primeiro, a Câmara dos Deputados, ela está reintegrando o Parlaméricas, que é um parlamento que une os parlamentos das Américas, com sede no Canadá, que o Brasil estava um pouco afastado desse processo, e nós retomamos a participação no Parlaméricas. E por que a ouvidoria? Porque o Parlamérica se preocupa muito com os fenômenos atuais que nós temos de modernização, de tecnologia, de transparência e de participação. Por exemplo, a grande temática que o Parlamérica hoje discute com os parlamentos da América Latina e da América Central e da América do Norte é o efeito dos fake news. Porque hoje se considera que as redes sociais, através dos fake news, é a grande ameaça à democracia. E nós não sabemos lidar com essa situação. Nós não sabemos como trabalhar, inclusive uma regulamentação dessas questões. Porque é uma linha muito tênue entre privar a liberdade de expressão e invadir campos pessoais. E, provavelmente, nós temos que ter, de fato, uma regulamentação internacional, mas que tem que ser debatida entre as casas legislativas. Inclusive, já estão todos vocês convidados, porque no primeiro trimestre do ano que vem, o encontro do Parlaméricas vai ser sediado pela Câmara dos Deputados. E ali teremos a oportunidade de todas as casas legislativas se fazerem presente para acompanhar esse debate internacional de coisas que nos afetam no nosso cotidiano. E, além disso, pode passar, nós estamos criando nesse congresso a rede de ouvidorias parlamentares. Eu gostaria, inclusive, que vocês ouvissem aqui o depoimento, porque no dia de ontem nós encontramos com os ouvidores dos estados que se fizeram presentes e se interessaram pelo tema. Trabalhamos de 2 até às 18h30, estou acabando. E temos já uma proposta de trabalho, e esta rede constituída a partir desse encontro já tem o aval do presidente da Câmara e do Senado, que vão publicar um ato de constituição desta rede parlamentar, rede de ouvidorias legislativas. E o nosso encontro de ontem superou todas as expectativas. Trouxe para nós um ambiente de amplo debate, de qualidade e profundidade, que nós todos saímos aqui muito felizes com o que nós percebemos. E o que eu me comprometi com os ouvidores que lá estavam, que eu pudesse aqui traduzir um pouco as angústias desses ouvidores, que querem transformar os seus órgãos para aquilo que se exige no momento político atual, num ambiente político que nós estamos vivendo de hoje. Sendo assim, eu quero que vocês passem o depoimento dos nossos ouvidores, que é um vídeo muito curto para encerrar a nossa participação. Ok?
Deputado Eduardo, eu quero agradecer a esse convite para o encontro aqui dos ouvidores das Assembleias Legislativas do Brasil. E esse debate que aconteceu aqui é de grande importância para as Assembleias Legislativas do Brasil, onde nós aqui trocamos experiências das ouvidorias, sugestões, e aqui, acima de tudo, nós podemos perceber a aproximação das Assembleias Legislativas com a população. Então, essas experiências nossas aqui, dos ouvidores, dos funcionários das ouvidorias, faz com que nós saímos daqui enriquecidos e com a sugestão da criação da rede de ouvidoria no Brasil. Isso faz com que fortaleça as ouvidorias, fortaleça as Assembleias Legislativas. Então, eu só tenho a agradecer, e a nossa participação aqui, com certeza, ela foi de grande valia, e também em ouvir a todos os que tiveram presente aqui. Pessoal, aqui no Congresso da Unali, houve um espaço para o encontro dos ouvidores legislativos. Foi o evento mais importante, mais participativo que eu já vivenciei nos meus 30 anos de vida pública a nível de ouvidoria. Porque no momento em que passamos por uma crise do sistema representativo, a população exige cada vez mais estar atenta, ela quer estar envolvida naquilo que está acontecendo. E não há nenhum instrumento mais importante hoje para salvar a democracia do que a ouvidoria pública. E esse encontro foi altamente produtivo. Parabéns ao deputado Eduardo Barbosa, parabéns a toda a equipe, a Carol, a Ana Maria do Senado, nosso senador que é ouvidor, Márcio Bittar. Parabéns aos ouvidores de cada Assembleia Legislativa que aqui estiveram, porque daqui nasceu o grande futuro para a democracia. A rede que há de ser criada vai ser uma rede que o efeito vai ser altamente inclusivo para a cidadania, para a população, e o resultado vai ser desenvolvimento, mas com justiça, harmonia, paz e equilíbrio social. Parabéns, saio daqui muito mais entusiasmado do que cheguei. A ouvidoria é o futuro da democracia no Brasil. Nossas palavras são de agradecimento ao deputado Eduardo Barbosa, ouvidor da Câmara Federal, por ter proporcionado aos ouvidores do Legislativo de todo o Brasil este primeiro encontro nacional dentro do evento da Unali. O encontro de ouvidorias foi de grande valia para o fortalecimento da democracia, para o fortalecimento das ouvidorias do Legislativo do nosso país. É necessário que nós estejamos juntos, construindo pautas para cada vez mais levar ao cidadão e à cidadã do nosso país o poder que as ouvidorias têm na cidadania brasileira. Venha para a rede de ouvidorias legislativas, você também. Duas considerações muito rápidas, muito breves. A primeira delas é a honra de mediar essa primeira palestra, esse primeiro momento, principalmente porque eu sou suspeito. Estou iniciando meu segundo mandato, sou bastante participativo na Unali, e o meu respeito a todos os ex-presidentes, ao nosso presidente Kennedy e a nossa próxima presidente, a Ivana. Segunda consideração de suma importância. Nós ouvimos aqui hoje a importância do ouvir, do escutar. Nós precisamos todos os dias praticar isso nas nossas assembleias. E principalmente, a cada dia que passa, as pessoas não se olham nos olhos, não se cumprimentam, se tornam arrogantes, prepotentes, e esquecem de fazer o mais importante, que é agradecer, dizer que ama, dizer que gosta. E eu quero fazer de forma especial a todos os nossos servidores, assessores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Luciana da Comunicação, Braulio da Mesa, os deputados estaduais do Maranhão que aqui estão, Micael Damasceno, Rigo Teles, a nossa querida Daniela. Mas eu queria, presidente, fazer de forma especial ao nosso amigo deputado César Pires, decano da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ex-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, ex-secretário de Educação do Estado do Maranhão, e está no seu 5º mandato na Assembleia Legislativa, e é de autoria dele a iniciativa da ouvidoria na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Muito obrigado, deputado César Pires. Muito obrigado a todos. E obrigado aos dois palestrantes, a Ana Maria. Muito obrigado, deputado Eduardo. E muito obrigado a Unali. Muito obrigado, Unali. A Unali aperfeiçoou os nossos mandatos. A Unali faz com que nós sejamos vistos e valorizados. Mais uma vez, obrigado, Unali. Muito bem, deputado, muito obrigado. Uma salva de palmas para esse nosso primeiro painel. Neste momento, eu quero convidar aqui os deputados anfitriões aqui do Estado da Bahia, Paulo Câmara e Alex Lima, para entregar uma homenagem a eles que participaram aqui do nosso evento, entregar para a Ana Maria Mafra e também para o deputado federal Eduardo Barbosa, uma homenagem pela participação de vocês que abrilhantaram o nosso evento, trazendo esse importante conteúdo. Convido as meninas do cerimonial, por favor, para trazerem os certificados e homenagens. Só para fazer um reconhecimento que eu havia esquecido, nosso amigo doutor Iglesias, seu primeiro mandato, grande deputado também do Estado do Maranhão. Iglesias, seja bem-vindo também. Por favor, por favor. Recebam ali das meninas, aí não entrega. Por favor, vamos fazer a entrega da homenagem, a nossa foto oficial. Deputado Alex Lima, por favor, entrega a nossa ouvidoria do Senado Federal, a Ana Maria Mafra, ela que é chefe do Serviço de Ouvidoria. Uma salva de palmas.